Vamos ficar de pé?
presença tão solar, Senhor. Para nós pudéssemos essa noite louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda nesse dia e sempre, Senhor, para que saibamos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo em nossa vida, o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós podemos entender e entregar o nosso ser para Ti, Senhor. De todo o nosso caminhar, todo o nosso viver, de todos os nossos atos e atitudes, Senhor, possa o Senhor seguir a Tua palavra e os Teus ensinamentos e que realmente nós possamos entregar de corpo e alma para Ti, Senhor. Que nada nesse mundo nos divida e desvia as Tuas palavras, Senhor. Nada nesse mundo nos tira desse local, Senhor. Nós possamos sempre estar confraternizados e amando, Senhor. De mãos dadas, caminhando, Senhor, para a Israel celestial, Senhor. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, tem feito em nossas vidas, Senhor, por todas as graças derramadas sobre cada um de nós, Senhor. Muitas delas que nem sabemos, às vezes, livramentos que o Senhor nos dá durante a semana, que nem percebemos, mas que a Sua mão protetora, Senhor, está todos os dias sobre as nossas cabeças, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor, que tem todos os dias, Senhor, caminhado, Senhor, dando mãos dadas em Sua missão, Senhor. Nos fortalece, Senhor, para que nosso ego, nosso eu, nosso jeito de ser nunca tome conta das nossas vidas, Senhor, mas sim que o Senhor sempre esteja à frente delas, Senhor. Com cada um de nós, Senhor, com esse culto que teremos agora, nós possamos deixar tudo lá fora, tudo que possa atrapalhar nesse momento, nós possamos nos entregar neste momento para a Sua palavra, Senhor. Fica com o pastor que está trazendo a palavra, Senhor, que ele possa, tudo aquilo que estiver dizendo, Senhor, pela Sua boca, que toque nossos corações, que nós possamos entender tudo que está sendo dito, Senhor, e possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, é tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aí em pé, abra sua Bíblia em Colossenses 3. Nós estamos perante o Senhor nesse momento, prestando culto. Colossenses 3, versículos 16 e 17. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, sempre com gratidão em vosso coração, em tudo o que fizerdes. Nós estamos fazendo alguma coisa agora, cultuando a Deus, seja em palavra, seja em ação. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu queria que ainda de pé nós cantássemos o refrão desse cântico e nos apresentássemos verdadeiramente ao Senhor. Não que você não tenha feito isso, mas tudo que nós fizermos, a palavra de Deus diz, fazemos com cânticos no nosso coração, com gratidão. Nós queremos ser gratos a Deus, e que tudo que nós fizermos aqui, por exemplo, hoje, em culto ao Senhor, seja para o louvor, para a honra e para a graça de Deus Pai. Por isso nós nos apresentamos a Ele. Nós viemos aqui para adorar. Vamos cantar esse refrão? Vim para adorar-te, vim para provar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente meu, tão maravilhoso.
Salmo 63. Salmo 63. Eu li uma parte dele com os nossos coristas na sexta-feira e queria ler com os irmãos todos. Salmo 63. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. É um salmo de louvor a Deus que nos leva a observar a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. As nossas vidas são importantes, os nossos afazeres, os nossos compromissos, todos eles têm a sua importância. Mas é bonita a expressão do salmista quando diz que a sua graça, o perdão que recebemos, a regeneração, a redenção em Cristo Jesus, versículo 3, a sua graça é melhor do que a vida, uma vida que nós poderíamos ter por muitos anos aqui nessa terra, mas que não temos desfrutado tanto. Essa que é a verdade. Tamanha corrupção, tamanha maldade na vida dos homens, e nós muitas vezes nos esquecemos de dar graças ao Senhor pela salvação, pela vida eterna que temos, e nos esquecemos de, com os lábios, versículo 3, louvarmos ao Senhor. Eu queria fazer isso nesse momento, cantando o hino 61 dos nossos hinários, mas não antes de nós curvarmos as nossas cabeças e agradecermos pessoalmente pela redenção que temos em Cristo Jesus. Talvez você já tenha agradecido por diversas coisas na sua vida, pela família, pelo alimento, pelo trabalho, porque passou numa prova, porque deu certo isso, e tudo isso tem o seu lugar. Mas há uma coisa que é melhor do que essa vida, que é a graça, a vida nos céus, a vida na glória com o Senhor. Nós não podemos ser ingratos para com o Senhor, que deu o seu próprio Filho por nós, para que nós então pudéssemos desfrutar do novo céu e da nova terra. É um momento de contrição. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Depois nós vamos agradecer por isso, agradecer pelo perdão. Vamos orar nesse momento, pessoalmente, cada um curve a sua cabeça, prostre-se diante do Senhor, reconheça o quanto é falho e pecador diante de um Deus misericordioso, fiel, leal, e que nos trouxe tamanha libertação. Ó Deus, não são poucas as vezes, ó Deus, que nos vemos em pecado, contrariando a Tua vontade, os Teus
desígnios para nós, nos furtando dos teus propósitos como eleitos, vocacionados, servos de Deus. Não são poucas as vezes, ó Deus, que nos vemos constrangidos, porque a tua glória, a tua santidade foi manchada por nós, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. Mas nesse momento, ó Deus, em forma de gratidão ao Senhor, nós louvamos o teu nome, porque temos o perdão garantido no sangue precioso do teu Filho em nosso favor. Amém. Estaríamos perdidos, ó Deus, estaríamos condenados, sentenciados ao terror eterno, como muitos dessa sociedade corrompida estão. Mas aprove ao Senhor, debaixo do teu querer, debaixo da tua bondade e misericórdia, nos eleger sem que nós merecêssemos, olhando para nós e vendo servos inúteis, sujos, corrompidos também, para nos limpar, para nos tratar, para renovar o nosso coração, a nossa mente, a fim de prestarmos reverência, culto, louvor ao Senhor. Amém. Por isso a nossa gratidão neste culto ao Senhor, pelo perdão do pecado que temos, nos méritos de Cristo Jesus na cruz, exclusivamente nesses méritos. Amém. E nós queremos ser lavados, purificados pelo Senhor. Queremos realmente sentir nesse momento, Deus, no momento de culto, algo sobrenatural nas nossas vidas. O lavar regenerador do sangue de Jesus em nós, nos movendo à adoração, nos tomando de tal forma que não consigamos nos conter de vontade de abrir nossos lábios e te engrandecer, te louvar e te bendizer pela tua graça, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. A ponto de que, assim que pudermos, no momento propício ainda desse culto, vamos bradar com as nossas vozes o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é fiel, o quanto a salvação, a libertação trouxe em nós uma alegria, uma felicidade plena, mesmo em meio das circunstâncias, das angústias, das tribulações dessa vida, porque a nossa esperança não está nessa terra, nossa esperança está na glória, em Cristo Jesus. Toma-nos então nas suas mãos, ó Deus. Sim. Nós agradecemos pelo perdão que recebemos e queremos cantar louvores ao Senhor, agradecendo por isso, sendo gratos por isso. Que o Senhor seja bendito no meio do teu povo. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Hino 61. Vamos dar graças ao Senhor. As últimas linhas da terceira estrofe desse hino falam especificamente do perdão que nós recebemos, quando diz: pelo dom da eterna vida que nos foi concedida, sempre graças eu hei de dar. Vamos louvar ao Senhor através desse hino. Pelas bênçãos derramadas
pela cruz do sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no Salmo 136. Hoje é um dia muito especial para nós, irmãos. Um culto onde nós queremos render graças ao Senhor. Alguns intitulam, e fazem lá o culto de ação de graças. Tem o dia, em novembro, se não me engano, é o Dia Internacional de Ação de Graças, mas Deus tem feito tantas proezas e maravilhas no meio da nossa igreja, que nós queríamos agradecer a Deus. Se você ainda não percebeu, nós temos cantado e lido cânticos e textos que falam sobre a gratidão que nós devemos ter, as ações de graças que devemos prestar ao nosso Senhor. Eu peço com muito carinho a atenção dos irmãos para isso, porque nós vamos fazer algo um pouco diferente hoje. Vamos estudar a palavra e cantar ao mesmo tempo, sempre no intuito de louvar, render graças ao Senhor, agradecer pelos feitos sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Para isso eu pedi aos professores que ficassem aqui hoje também. Então eu peço aos pais que nos auxiliem aí, no cuidado dos filhos, para que nós tenhamos um bom andamento e Jesus Cristo seja glorificado e nós possamos render graças ao Senhor. Eu pedi que as crianças ficassem hoje, porque há algo muito importante que nós precisamos fazer nesse culto. E logo mais os irmãos vão entender o que é isso. Nós vamos render graças a Deus por um feito espetacular, maravilhoso de Deus sobre a nossa igreja. Eu queria que as crianças, jovens, adolescentes contemplassem isso também e já começassem a pensar nesse Deus e bendissessem esse Deus juntamente com seus pais. Salmo 136, nós vamos ler, como já lemos uma vez aqui com os irmãos. Eu vou ler a primeira parte do verso, os irmãos vão ler a segunda parte do verso, assim até o final. O salmo é uma poesia, são versos, e os irmãos leem sempre a segunda parte do verso. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e aos seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que
feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu gosto de ler assim com os irmãos, porque era assim que era lido no culto antigamente, quando esse salmo era cantado, né? E a poesia era assim. Parece um pouco exaustivo, parece um pouco cansativo. Talvez você já decorou a frase, já falava ela sem olhar para a Bíblia, mas ela é muito importante porque ela intercala feitos notórios do Senhor, e foi colocada assim para que nós que temos memória curta, nos esquecemos muito das coisas, jamais nos esquecêssemos e fôssemos ingratos então perante Deus, nos esquecendo das misericórdias do Senhor. Por isso é repetitivo mesmo, por isso parece um pouco exaustivo, cansativo, mas na verdade é para frisar a nossa mente, para enfatizar, para nós não nos esquecermos jamais das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós até nos lembramos, mas não rendemos as devidas graças e glórias a Deus por essas misericórdias. E a misericórdia de Deus aqui, especialmente nesse Salmo 136, essa expressão, esse sentido de que a sua misericórdia dura para sempre, tem um sentido muito mais amplo e muito bonito e muito próprio, especialmente para esse salmo, porque ele diz algumas coisas que nós podemos ser confortados, porque Deus diz da sua fidelidade, ou mais que isso, Deus se declarou obrigado a ser misericordioso ou fiel para sempre com o seu povo. Essa é a ideia da expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. É como se Deus se obrigasse, desde antes da fundação do mundo, já sabendo tudo o que ele viria a fazer, a ser fiel, a ser misericordioso com o seu povo, de tempo, de eternidade a eternidade, desde o início até o fim. Por isso, sempre a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, voltando no final de cada frase, para que nós então jamais percamos a ideia do quanto o Senhor é fiel e misericordioso para conosco. Aliás, essa misericórdia referida, por exemplo, no versículo 26, ela é eterna. Nós não podemos esquecer disso. E juntamente com o versículo 23 há uma expressão bonita aí, que diz que Deus se lembrou de nós. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos observar também a misericórdia de Deus unida à lembrança do seu povo. Não que Deus tenha se esquecido em algum momento, mas é para mostrar que ele pelo contrário, para mostrar que ele jamais se esqueceu. E no momento certo, pontual, ele lembrou o Senhor, trouxe à memória exatamente aquilo que ele tinha prometido ao seu povo. Essa é mais uma caracterização porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela traz essa ideia de eternidade, de Deus lembrar-se de nós, versículo 23. Se nós voltarmos lá para Gênesis, capítulo 8, nós vamos lembrar de Noé, enquanto Deus iria destruir a terra com o dilúvio, Deus preservaria a vida de Noé e dos animais ali. Gênesis 8:1 diz que lembrou-se Deus de Noé. Não é que Deus tinha se esquecido e agora lembrou, mas por misericórdia, Deus naquele momento
não se esqueceu de Noé e salva então Noé e os animais. Há essa expressão em Gênesis 8, por exemplo. Vamos um pouquinho mais para frente, Gênesis 19, versículo 29. Gênesis 19, versículo 29. Na destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, enquanto aquelas cidades corrompidas eram arruinadas, diz lá o texto, no versículo 29, do capítulo 19 de Gênesis, que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Mais uma vez, Deus mostrando a sua misericórdia, lembrando do seu povo, ou seja, jamais se esquecendo dele. Mais uma vez eu digo, não é que Deus se esqueceu e agora lembrei. Pelo contrário, ele jamais se esqueceu, e no momento oportuno da história da redenção daquele homem, daquele povo, ele lembra então desse povo. Se você for para Gênesis 30, por que eu estou lendo esses textos? Você vê que em todo momento Deus está colocando aí nas escrituras, lembrou-se, e agora no Salmo 136, ele lembrou-se da misericórdia de novo. Mas em Gênesis 30, versículo 22, ele lembrou-se também de Raquel, aquela que estava angustiada porque não dava filhos a Jacó. E diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Então Deus, eu poderia enumerar uma porção de outros textos, mas eu quero mostrar o quanto Deus vem lembrando com a sua misericórdia das nossas vidas durante toda a história, desde lá do passado até os dias de hoje. Por isso o escritor do Salmo 136 quer conclamar o povo a render graças, a render louvores, a tributar a esse Deus com muito louvor, honra e glória. Esse salmo, então, ele é facilmente observado aqui, a divisão dele, uma introdução, os 3 primeiros versículos, eles se repetem, um jogo de palavras aqui, uma poesia para dizer que nós temos que render graças ao Senhor. Versículos 1, 2 e 3 sempre começam com render graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor do Senhor. Ou seja, uma introdução. Não se esqueça de render graças a esse Deus pelas misericórdias que eu vou dizer aqui no Salmo. É uma introdução. A conclusão é bonita, porque diz lá no versículo 26: ó, tributai louvores. Era para pagar, tributar, era pagar alguma coisa, mas é claro que não pagar com uma quantia econômica, mas com louvores a esse Deus. Tributai louvores ao Deus do céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então tem uma introdução, os 3 primeiros versículos, que nos convoca, conclama a render louvores. Na conclusão, há um chamamento para o povo a tributar louvores, a pagar com gratidão, com a sua boca, com a sua vida, proferindo louvores ao Senhor. E no meio, o salmista nos dá algumas provas desse amor, dessa misericórdia para com a nossa vida. E nós vemos 3 divisões muito claras, 3 evidências muito claras aqui da misericórdia de Deus sobre nós, naquela perspectiva de ser uma obrigação divina. Deus mesmo se obriga a ser fiel e misericordioso para conosco, independentemente dos nossos atos. Isso que é fantástico, e por isso nós temos sempre que agradecer, render graças, louvores, ações de graças ao nosso Deus. Versículos 4 a 9, nós vamos ver a evidência dessa misericórdia de Deus sobre a criação, e nós fazemos parte dessa criação. Nos versículos 10 a 15, nós vamos ver a evidência de Deus na salvação, a libertação do seu povo. E nos versículos 16 a 25, nós vamos ver a evidência da misericórdia de Deus na condução desse povo a uma terra prometida aos céus. Eu queria abordar com os irmãos, primeiramente então, os versículos 4 a 6, ou 4 a 9, melhor dizendo, que falam dessa evidência da misericórdia, ou da fidelidade, da obrigação que Deus se põe em ser fiel e misericordioso a nós, evidenciado isso na criação. Veja lá que Ele é o único, versículo 4, que opera grandes maravilhas. Guarda essa expressão, grandes maravilhas, daqui a pouco vamos voltar nela. Grandes maravilhas. É aquele, versículo 5, que com entendimento fez os céus. Veja que está falando sobre criação aí. Versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas. Olha o 7, aquele que fez os grandes luminares. O sol, versículo 8,
a lua e as estrelas, versículo 9, enfim, poderia falar toda a sua criação, mas ele resumiu naquilo que aos nossos olhos realmente é fantástico, né? Os luzeiros, o firmamento, as estrelas, isso nos chama muita atenção da grandeza do poder de Deus. Para um pouquinho para pensar nisso, porque às vezes nós nos sentimos, ou devemos nos sentir pequenos perto da criação de Deus, perto do universo formado por Deus. E sim, eu digo que nós devemos pensar assim, no quão pequenos somos, a fim de não sermos arrogantes, a fim de não sermos pretensiosos, orgulhosos por alguma coisa. Mas para pensar um pouquinho que tudo o que existe na criação, talvez você não se lembre disso, saiba, mas não se lembre, tudo o que Deus se propôs a fazer nesse planeta foi para nós. Foi para aquilo que Deuteronômio 32:10 diz, foi para a menina dos olhos dele. Nós somos a excelência da criação de Deus. Tudo que você vê de mais magnífico, fantástico, espetacular na terra, foi feito em função de nós, também criaturas. Olha que Deus fantástico. Preste atenção então nas obras maravilhosas que você vê da criação de Deus. E comece a pensar de uma forma diferente. Tudo isso foi feito em função do homem, daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O salmista quer nos levar nesses primeiros versículos 4 a 9 a pensarmos diferentemente sobre a criação, olharmos para ela e vermos que nós homens fomos responsabilizados, inclusive para cuidar pela manutenção dela. Pense no firmamento, pense nas estrelas, pense nos planetas, pense na diversidade da flora, a delicadeza, as cores, pense na diversidade da fauna, dos animais. As pessoas ficam abismadas, tamanha grandeza, poder, maravilha nessas obras, pois elas foram feitas em função do homem, para que o homem fosse feliz, para que o homem vivesse adorando a Deus e para que o homem cuidasse dessa criação de Deus. Tudo foi feito nesse mundo, nesse planeta, para nós. Sim, tudo cooperando com o louvor e glória do Senhor, mas tudo para nós cuidarmos, responsabilizado a nós. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, a evidência dele em ser fiel e leal a nós, porque nos responsabilizou disso. Eu vejo esse versículo 4, ele que opera grandes maravilhas, e eu disse que isso marca muito o texto, porque as pessoas usam essa palavra maravilha como algo fantástico que acontece, usam secularmente isso deveria ser usado só para as coisas de Deus, tá? Eu fico pensando no homem, né? O homem estipulou as 7 maravilhas, né, do mundo. Tinha lá as 7 maravilhas do mundo antigo, até pesquisei algumas: a estátua de Zeus, o templo de Diana, os jardins suspensos da Babilônia. Incomodado ou não satisfeito com isso, tem agora as 7 maravilhas do mundo moderno, e inclusive uma está aqui no nosso país, né? Tem lá o Cristo Redentor, o Coliseu, a Muralha da China, são maravilhas do mundo moderno, quando isso na verdade não é nada perto do que seria maravilha mesmo. Aquele que opera grandes maravilhas é aquele que faz vir ou cessar chuvas, é aquele que faz ventar ou manda cessar o vento, as tempestades, é aquele que faz cada animal, é aquele que, conforme o Salmo 139, versículo 14, de forma assombrosamente maravilhosa nos fez. E as pessoas usam maravilhoso para coisas seculares, arquitetônicas, desenvolvidas pelo homem, pois o versículo 4 fala da criação de Deus. Isso sim é maravilhoso, isso sim é fantástico. O maravilhoso que também dá nome a Jesus como conselheiro, esse sim é maravilhoso, esse sim é espetacular. Mas infelizmente as obras da criação de Deus, feitas por misericórdia a nós,
por amor a nós, por fidelidade a nós, são tratadas muitas vezes pelos homens como deuses. Existem pessoas idolatrando as obras da criação, ou ignorando as obras da criação. Daí o nosso ecossistema prejudicado por causa do homem, que está ignorando a criação de Deus e prejudicando toda a terra. Veja a importância que o salmista dá ao sol, à lua, às estrelas, coisas que foram idolatradas pelo ser humano, obras da criação de Deus, que deviam ser por louvor e glória dele, feitos para nós cuidarmos e apresentarmos como glorificação a Deus. Então, Deus tem sido misericordioso demais para conosco, porque já sabendo que nós cairíamos em pecado, 1 Pedro 1,20 diz isso, o Cordeiro foi manifesto antes da fundação do mundo, então ele já previu tudo isso. Ainda assim foi misericordioso em nos criar e nos dar toda a criação para que nós cuidássemos e usufruíssemos dela. Criação da qual nós fazemos parte. Ou seja, eu e você só existimos para que Deus que nos planejou lá na eternidade fosse adorado. Será que nós temos prestado louvores, rendido graças a Deus, ações de graças pela criação, pela nossa vida? Quantas vezes você deu graças a Deus pela sua vida, pelos animais, pelas flores, pelos luzeiros, por tudo que nos cerca, porque a misericórdia de Deus, diz o texto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso ele fez isso, por isso ele estendeu a terra, por isso ele fez o firmamento, os céus, a lua, as estrelas, por isso ele nos fez, por misericórdia. Eu quero finalizar esse primeiro tópico cantando então um cântico com os irmãos. Eu disse que é um culto de ação de graças, é um culto que nós vamos louvar muito a Deus, prestar louvores ao Senhor. E nós não podemos esquecer de louvar a Deus pela criação, pela evidência da misericórdia de Deus na criação. Eu quero que a igreja se coloque de pé para nós cantarmos um cântico ao Senhor e assim sermos gratos. Cante com gratidão, louvando a Deus, exultando pela sua vida, quando existem pessoas querendo tirar a vida, agradecendo, rendendo graças porque você existe, por louvor e honra e glória do nosso Deus. Sempre mais quero louvar-te.
Deus com ações de graças, pela evidência de Deus na criação. Esse cântico diz muito sobre isso. Vamos para os versículos 10 a 15. Depois de mostrar a sua misericórdia, obrigando-se a se manter fiel ao seu povo, então Deus evidencia, através da vida do salmista que escreveu essa poesia, esse cântico, a partir do versículo 10 até o 15, mostrando a salvação, a evidência da misericórdia e fidelidade de Deus na salvação, na libertação. Veja que nos versículos 10, ou versículo 10, começa dizendo: aquele que feriu o Egito. Começa a mostrar lá quando o povo estava cativo no Egito, e termina dizendo também da libertação final, porque ainda quando eles passavam pelo Mar Vermelho, versículo 15, ainda o exército de Faraó estava perseguindo aquele povo, mas dali para frente realmente o povo foi liberto. Portanto, os versículos 10 a 15 fazem referência à libertação do povo de Deus, uma vez que havia ficado escravo no Egito, e essa libertação teve que ser promovida por Deus aos homens, porque nós é que caímos. Ela simboliza a salvação de um povo que estava caído em pecado. E se você lembrar da história antes desse povo parar no Egito, você vai se lembrar que por causa de inveja de um dos irmãos, os filhos de Israel tiveram inveja de José, e isso foi transformado em ira. Eles acabaram vendendo esse irmão, e depois, no momento de fome extrema sobre a terra, foram ter que parar lá no Egito, e mesmo com o auxílio do irmão, mas contudo com a morte daquele faraó que os conhecia, veio um outro faraó pior do que aquele primeiro, que ainda conhecia José e sabia da história daquela família. Então esse faraó foi muito duro e cruel, porque o povo de Deus começou, pela promessa novamente de Deus se cumprindo, a se procriar de uma forma, a se multiplicar, e os hebreus foram crescendo, e então faraó, com medo, passou a impor duro jugo, não dando o material necessário e exigindo que fossem construídas cidades. Os irmãos se lembram do quanto foi terrível aquele povo, agora feito escravo, mandando matar os primogênitos, os meninos. Bem, os irmãos conhecem a história, talvez se esqueçam que esse povo foi parar lá por causa de inveja, por causa de pecado. Sim, tudo dentro da providência de Deus, mas por uma razão de uma ação humana. Mas as misericórdias do Senhor, como diz esse salmo por diversas vezes, elas duram para sempre. Ou seja, a obrigação de Deus em se manter fiel com o seu povo certamente traria libertação a esse povo, traria a liberdade, a salvação em algum momento. E o momento chega então quando Deus levanta um libertador, tipificando o que Jesus faria, Moisés. E Moisés então vai a mando de Deus e pune, e amaldiçoa e castiga aos poucos os egípcios com as pragas, até quando diz o texto aqui no versículo 10, a última praga, versículo 10, que é a matança dos primogênitos lá dos egípcios, um duro golpe depois de 9 pragas já terríveis. Isso tudo para promover a libertação, a redenção desse povo. Acho bonita a expressão do versículo 11, quando diz ou faz menção ao braço estendido de Moisés. Nós lembramos de Moisés com o braço estendido para abrir o mar, e as pessoas ajudando ele, já idoso, a permanecer com o braço estendido. Mas não foi só dessa vez, todas as vezes que ele agia em nome do Senhor, o braço era estendido, e esse braço estendido nos lembra da destra de Deus, Jesus Cristo. Se você conferir lá em Isaías 53, quando fala de uma forma bonita, linda, sobre a vinda de Jesus, o capítulo 53, versículo 1, inicia dizendo:
E a quem foi revelado o braço do Senhor, é referência ao braço forte do Senhor, Jesus Cristo. Então veja, Moisés tipificando a libertação com o braço estendido, que na verdade era a destra de Deus, Jesus Cristo ali presente, trazendo por misericórdia a salvação, a libertação para aquele povo. Olha, se a misericórdia do Senhor, ou essa obrigação por fidelidade para conosco, fosse apenas no primeiro item, evidenciado na criação, nós, em um segundo momento, promoveríamos a nossa própria condenação. Pense nisso, nós precisamos olhar sim para a criação, para as nossas vidas e ver a misericórdia de Deus estampada nelas e glorificar a Deus por isso. Você não deve amaldiçoar a sua vida, o dia do seu nascimento, desejar a morte, como muitos têm pregado aí. O suicídio, no mundo hoje está muito evidente, de uma forma muito grande. Não, nós temos que louvar, prestar ações de graças pela vida. Mas se fosse só pela vida, nós acabaríamos caindo em pecado em algum momento da história, como aconteceu. Então veja que essa misericórdia se estende e abraça também a libertação que Deus já de antemão preparou para nós, pelo Cordeiro, mas naquele momento fazendo uma analogia àquilo que Cristo faria através de Moisés, seu servo, trazendo libertação para aquele povo. Graças a Deus, porque Ele demonstra ser fiel em nós. Enquanto nós cravaríamos a nossa condenação pelos pecados praticados, Ele consumaria os nossos pecados na cruz, encravando na cruz e nos dando a libertação, a redenção. Se nós não formos gratos para com isso, ou pelo contrário, formos negligentes, desatenciosos, ou ingratos para com a redenção que nos foi dada em Cristo Jesus, olha, nós precisamos rever a nossa vida espiritual. Nós precisamos bendizer mais a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz dessa escravidão que nós estávamos, não lá no Egito agora, não sob o faraó, mas espiritualmente falando, debaixo das garras do outro faraó, Satanás. Colossenses 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas. Veja, o império antes era o egípcio, mas espiritualmente falando é o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, depois de criados, a nossa raça caiu em pecado, nós fomos afastados da presença de Deus, ficamos presos, e ninguém que está vivendo em pecado, ninguém que tem uma vida em pecado pode sequer ficar perante a face de Deus. Mas de uma forma misericordiosa, os versículos 10 a 15 diz que Ele tratou desse povo que estava escravizado no Egito, e Ele promoveu a libertação pelo braço forte, ali simbolicamente de Moisés, mas na representatividade do próprio Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você louvou a Deus, ou bendisse a Deus, ou rendeu graças a Deus por isso, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus nos salvando, nos libertando? Isso parece tão normal para nós. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Parece algo tão simples, porque nós falamos bastante vezes, quando nós lembramos que muitos não estão salvos, que muitos estão no caminho da perdição. Quando chega o final de uma vida, nos enterros por aí, nos cemitérios, aí nós vemos a tristeza, aí nós vemos a angústia. Será que era de Deus? Será que não era? Pois você está sendo chamado, o Espírito Santo está confirmando isso no teu coração, a libertação que Deus te deu em Cristo Jesus. E por que nós não exaltamos? Por que nós não glorificamos? Por que nós não bradamos em ações de graças por isso? Eu convido então os irmãos para nós nos levantarmos novamente e cantarmos isso perante nosso Deus. Cântico de ação de graças, com alegria,
despertando o nosso corpo para louvar a Deus, proclamando a sua salvação, primeiramente em nós, mas também para todo esse povo que está aí fora, a libertação, a salvação, proclamar a sua salvação. Cante isso ao Senhor com alegria. Finalizando esse salmo que fala da misericórdia de Deus, uma misericórdia onde Deus se obriga a ser fiel e leal ao seu povo. Ele evidencia isso na criação das nossas vidas, nos fazendo a imagem e semelhança dele, e nos dispondo das demais obras da criação, para nós desfrutarmos e cuidarmos dela. Evidência também na libertação, na salvação, porque Ele nos criou, mas nós cairíamos em pecado. E Ele de antemão já preparou o libertador, Jesus Cristo, por nós. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso.
Mas nós podemos ver a evidência da misericórdia de Deus por nós, se obrigando a ser fiel para com seu povo, na condução, ou nos cuidados, enquanto somos levados à Canaã celestial, à terra prometida. Os cuidados de Deus aqui na terra, sobre nós. O Salmo fala isso a partir do versículo 16 até o 25. Perceba que os versículos 16 a 25 mostram a condução desse povo. Versículo 16: conduziu o seu povo pelo deserto. Nós sabemos que essa condução pelo deserto é a nossa caminhada rumo à terra prometida. Fazendo o que? Ferindo grandes reis, versículo 17, tirando a vida de famosos reis, ou punindo esses reis. Dá o nome de alguns aqui, nós vamos explicar já, porque eles queriam, ou não queriam deixar o povo de Deus passar e tomar a herança que era devida. Mas olha que bonito, versículo 23, ele lembrou do nosso abatimento aqui também. Nós temos os nossos abatimentos, as nossas angústias, as nossas tribulações. Ele tem lembrado disso, tem nos libertado dos nossos adversários. E é tão bonito a expressão do versículo 25: dá alimento a toda a carne. Veja então que a referência agora, depois da criação, depois da libertação, é a condução pelo deserto, as nossas vidas aqui na terra. Então, esse salmo nos garante vou repetir, esse salmo nos garante, pela misericórdia de Deus, ele prometendo, se obrigando a ser fiel a nós, esse salmo nos garante que até a volta de Jesus, ou até a nossa partida para a terra prometida, nós seremos cuidados, nós seremos protegidos, nós seremos amparados e preservados pelo Senhor. Amados irmãos, Deus fará e tem feito proezas em nossas vidas ainda nesses dias. E nós precisamos perceber isso. Nós precisamos dar louvores a Deus, ações de graças, sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso tempo. Versículo 16: enquanto tem nos conduzido nesse deserto que é essa vida, até o final da nossa viagem. Eu não sei quanto tempo durará. Naquele tempo demorou 40 anos. E diz a Bíblia que nem as sandálias foram gastas. Tamanho cuidado de Deus para com aquele povo andando pelo deserto, debaixo de sol e terra árida. Nem as sandálias se desgastaram. O que eu sei é que enquanto isso, o Senhor vai derrotando os nossos inimigos. Inimigos que muitas vezes nós nem conhecemos, mas Ele tem os nomes deles. Veja o texto aqui, cita dois. Seom, versículo 19, era o rei dos amorreus. E Og, versículo 20, era o rei de Bazã. Essas terras eram terras que pertenciam a povos que circundavam a terra prometida. E eles não queriam deixar o povo passar por ali para tomar posse da herança dada por Deus. E os exércitos se enfrentavam ali por diversas vezes. E Deus dando vitória sobre esses principados, sobre essas potestades que representavam o mal ali, não querendo deixar que o povo de Deus caminhasse, não querendo deixar que o povo de Deus desenvolvesse a sua caminhada rumo à Canaã celestial. Você não tem ideia de quantos Ogs e quantos Seons têm sido derrotados pelo Senhor, para que você, por exemplo, estivesse aqui hoje em louvor a Deus. Nós nem precisamos saber, mas temos que ter a consciência de que muitos principados e potestades do mal têm sido derrotados diariamente, para que nós ainda tenhamos alegria, para que nós ainda nos levantemos, para que nós ainda tenhamos a nossa esperança renovada, e nós nem sabemos disso. Quem sabe quando lemos aqui Seom e Og, nem sabemos quem eram, mas são qualquer tentativa do inimigo das nossas vidas de chegar até os céus e completar nossa jornada, nossa carreira espiritual. Quantas vezes você se sentiu fraco? Quantas vezes você se sentiu desgastado, cansado?
um ardor parecendo um sol do deserto. E quantas vezes, tantas, você se levantou e continuou a caminhar, e está aqui hoje, e sabe que amanhã ou depois de amanhã ainda passará por novos tormentos, por outros principados que vão se levantar contra a tua caminhada. E não é que você está perseverando, e não é que 5h30 na segunda-feira tem muitas pessoas aqui perseverando em oração ou em outras reuniões, porque talvez nós saibamos, mas ignoramos, porque nós percebemos só quando as coisas aparentemente ruins recaem sobre nós, e não observamos, ignoramos quantas vezes o laço do passarinheiro foi cortado, Salmo 124, e ele puxou o laço, mas nós nos vimos livres. Deus tem prometido isso, pela sua misericórdia a nós, até o final da nossa vida. Há uma palavra de consolo, de cuidado aqui, que até o final da tua vida, o inimigo, Satanás, não terá poder de te destruir, pela misericórdia de Deus, porque ele se obrigou. Então a promessa dele não é mentirosa, vai se cumprir. Ele se obrigou a ser fiel por nós, a sua misericórdia dura para sempre. E por mais que você pense em desistir, por mais que venham momentos terríveis de angústia, pelas circunstâncias dessa vida, familiares, econômicas, seja lá quais forem, familiares, Deus vai te levantar, Deus vai vencer os inimigos por você, e vai fazer você entrar na terra prometida, porque é desejo dele isso, é promessa dele, é propósito dele isso, que você chegue até lá. Portanto, é tempo de nós rendermos graças ao Senhor, louvarmos a Deus, nos levantarmos para cantar com alegria mesmo. Os cuidados terrenos de Deus sobre nós são muito maiores do que aquilo que nós imaginamos. E até naquilo que é elementar, o versículo 25 fala disso. Até naquilo que é elementar, o pão de cada dia está aqui, dá alimento para toda a carne. Seria aquilo que é elementar, né? O pão de cada dia, o alimento para nós sobreviver. Ele tem sido misericordioso, ele tem sido bondoso. E quantas vezes nós nem rendemos graças pelo alimento que temos recebido? Achamos que é providência nossa. Trabalhei bastante para isso e pude até comprar mais coisas mais gostosas, e nos esquecemos de render louvores a Deus, que nos supre, que provê desde o básico, versículo 25, o alimento para a carne, até a providência maior, as guerras contra os inimigos do povo de Deus, os principados e potestades, as hostes malignas contra nós. Quando você entender ou compreender que Deus tem te livrado de cada situação, no teu casamento, os teus filhos, ainda hoje ouvimos um testemunho sobre isso, né? Te livrando de doenças, fazendo proezas enquanto vivemos aqui na terra. Quando você compreender isso, que há uma guerra espiritual sobre a tua vida, você se lembra do arcanjo Miguel lutando pela vida de Moisés, diz o texto lá de Judas, uma guerra espiritual, e não era pelo corpo não, porque o corpo voltou ao pó. Quem vai lutar pelo pó? Mas era uma luta contra as potestades malignas para tomar a vida do servo de Deus. Mas Deus dá a vitória, Deus preserva. Se você entendeu isso, não tem como ficar parado, não tem como não glorificar a Deus. Quer saber? Você só não abandonou sua fé ainda, porque Deus é misericordioso para você, porque Ele segura até a tua fé, Ele te mantém de pé e te livra, por exemplo, no versículo 23, dos abatimentos. É por isso que eu sei que você, de forma muito alegre, muito feliz, vai se levantar mais uma vez para louvar o Senhor nesse momento, sem abatimento, lembrando do que Deus tem feito por nós, quando nós nem percebemos, diante de reis, potestades malignos,
conforme ditas aqui, reis que lutavam contra o povo de Deus, para que você possua a herança prometida por Deus e tenha vida plena aqui na terra. Nós precisamos marchar como o povo de Deus, sabendo que é Ele quem nos conduz pela sua misericórdia, e se obrigou a isso, por isso não falhará. Nós vamos marchar sob o comando do nosso Senhor. Vamos cantar isso ao nosso Deus? Nós queremos louvar a Deus e nesse culto nós pensamos em agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, especificamente para a honra e glória e louvor do Senhor Jesus. Nós temos um motivo muito especial para continuar marchando, confiados em Deus. Eu quero chamar aqui à frente um irmão que vai testemunhar perante nós, para a honra e glória de Deus, as maravilhas que Deus fez na vida dele e na nossa como igreja. Eu queria que viesse aqui os nossos irmãos Marcos e Iraídes. Jonathan já está? Está ali? Está aí?
Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Nos criou, nos libertou e continua cuidando da nossa caminhada. Se você ainda duvida do poder de Deus na manutenção, na preservação, na condução das nossas vidas, eu creio que Deus tratou da nossa igreja. Eu tenho dito ao Marcos Lealites que deve ter sido difícil para eles, Aline, Jonas, e familiares, né? Francisco. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente pode ter pensado que não foi na nossa, né? Na nossa vida, mas que mexeu com a nossa família da fé, mexeu. E portanto, se você ainda tem alguma dúvida do que foi falado aqui no Salmo 136, se você ainda levanta dia após dia tentando marchar sem confiar na misericórdia de Deus, Deus tem muito a nos ensinar aqui através da vida desses nossos irmãos. Quero passar a palavra a eles sim, com toda a simplicidade, viu? Mas com a confiança que Deus colocou no teu coração. Marcos, depois Iraí, se alguém quiser falar. É tempo de testemunhar, de proclamar as bênçãos de Deus. Nós não podemos nos calar. Deus nos chama a isso. Seria uma ingratidão nossa se nós não tivéssemos um período agora de louvor a Deus pela misericórdia através da vida dessa família, da nossa família. Glória a Deus, irmãos. A música, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, e a glória é devida somente a Ele, né? Há poucos dias atrás passamos grande tribulação e eu liguei para o pastor e falei: pastor, Deus está querendo levar minha esposa. Um momento difícil. E eu sei que nossos dias são contados e determinados, disso eu não tenho dúvida, mas é difícil. Eu não queria perder ela. E o pastor falou uma palavra: Marcos, tenha fé e crê simplesmente. Foi isso que eu fiz. Eu me humilhei na frente de Deus, dobrei meus joelhos. Ninguém sabe, mas eu fiquei esses dias todos em jejum e oração, de joelho no chão. E os dias foram se passando, melhor vinha, mas todo final de semana algo errado acontecia. E essa igreja que uns meses atrás, o servo pastor já tinha dado estudo sobre a fé. Eu sabia que de alguma forma minha fé estava sendo provada. Eu busquei, diante de toda essa igreja aqui, oração pelos justos, porque eu sei que todos aqui, ninguém é justo, assim somos justos porque somos justificados por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia ali naquela cruz, né? E foi em favor dos nossos pecados. E eu agradeço muito a igreja, de todo o coração. Foi vários irmãos que me ligou, várias mensagens. Peço perdão porque eu não consegui retornar todas, mas eu sei que cada um de vocês colocou a vida da minha esposa diante de Deus, e eu glorifico a Deus por todos os irmãos que esteve orando em prol da vida da minha esposa. Eu peço que Deus continue abençoando a cada um de vocês,
E que vocês também possam contar comigo nos momentos difíceis, que eu estarei junto com vocês em oração também. Louvado e agradecido seja unicamente ao Deus, nosso Senhor. Deus, posso falar que Deus fez um milagre na nossa vida. Quer falar? Imagina que era difícil. Ela não tem noção ainda de tudo que aconteceu com ela. Ela não tem noção. Aos poucos eu tenho falado para ela, mas assim, eu tenho que testemunhar isso com essa minha vida, porque senão eu vou ser cobrado. E eu peço que os irmãos ainda estejam orando por minha vida, porque eu prometi a Deus que nas horas oportunas eu ia dar testemunho do que Ele fez na minha vida. E eu peço que os irmãos estejam em oração, que eu não possa me desviar disso que eu prometi a Deus. Eu quero agradecer muito também aos meus filhos, que esteve comigo nos momentos difíceis. Sou muito grata a Deus, porque Ele me trouxe de volta. Me trouxe de volta à casa dele, para ele poder estar aqui glorificando. E agradecer muito aos irmãos, a união dos irmãos, em oração pela minha vida. Sou muito grata. Eu sempre disse que essa casa aqui não é uma igreja, é minha família. Eu amo muito vocês. Deus abençoe cada um. Eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me libertado, permitido que eu passasse por tudo isso, mas Ele me resgatou e eu estou me recuperando. Logo vou estar trabalhando na casa dos Deus. Eu confesso aos irmãos que já ouvi muito falar sobre médicos desenganando o paciente, né? Aquela expressão de que não há mais soluções. Nós ouvimos isso. Mas Deus me permitiu contemplar isso face a face. Não uma, mas 2 vezes na vida da antes. Deus me deu a oportunidade eu quero testemunhar isso também. Deus me deu a oportunidade de visitá-la algumas vezes na UTI e em 2 dessas vezes, em conversa com as pessoas que estavam cuidando ali, não havia solução mais. A primeira, numa infecção generalizada, parou o rim, parou tudo. Os irmãos sabem quando dá infecção geral no corpo, o que acontece. E não é que Deus foi misericordioso, Ele se obrigou a ser fiel. Graças a Deus por isso, não por nós, mas que nós tivéssemos as nossas fé renovada no Senhor. A segunda vez, a nossa irmã teve uma alergia. Era uma alergia que na verdade era uma síndrome, né? Não lembro o nome, talvez a enzima não lembro. Steve Johnson. Depois você procure na internet Steve Johnson. A taxa de mortalidade é lá em cima. 24 horas, né? 24 horas para levar ao óbito. E a nossa irmã está aqui conosco. Pela graça e misericórdia de Deus. Entende, irmãos, a importância de nós nos prostrarmos diante do Senhor. Porque Deus tocou na vida da nossa igreja. Deus moveu a nossa igreja. Nós estivemos em oração por isso. Portanto, o problema que você vive, a tribulação, a angústia que você vem passando, não é nada na presença de Deus, diante de Deus. Creia que no tempo oportuno Ele vai te dar essa vitória pela misericórdia dEle, conforme nós aprendemos. No caso da nossa irmã Iraídes, foi oportuno a ponto de não deixá-la morrer. Teria que ser num tempo rápido e foi. Talvez na tua vida demore um pouco mais, mas diante daquilo
Deus tem feito na igreja de Jesus, na nossa igreja, nós precisamos ser muito gratos. Por isso eu quis falar sobre gratidão hoje. Nós não podemos negligenciar e ignorar os grandes feitos de Deus na nossa vida. Amém? Nós queremos orar nesse momento, agradecer a Deus pela vida da Eraídes, que está aqui conosco. Nós recebemos muito, a igreja esteve muito em oração por você. E diante da resposta de Deus, e antes de encerrar o nosso culto, nós queríamos agora não orar da forma que oramos, né? Ainda angustiados, ainda chorando, ainda lutando com Deus. Nós queremos orar agora de forma alegre, por ver a nossa irmã aqui conosco, louvando, bendizendo e entendendo o que Deus fez na vida dela. Eu não poderia deixar de contar para os irmãos, antes de orar, eu olhei o rostinho dela aqui agora olhando para mim. Nós temos uma proximidade muito grande, né? Com essa família. E quero louvar muito a Deus pelo amor de Deus por nós. A nossa irmã, enquanto entubada, 50, tirando e colocando 10 e depois 13, isso, 10 e depois 50 no hospital, 10 e depois 13. Houve um momento que eu fui me despedir dessa irmã, ela ficou na boca, mandou um beijo. Isso não tem preço, é o amor cristão, né? A pessoa na cama, prostrada, esperando só em Deus, com um tubo na boca, mandando um beijo carinhoso, como se dissesse: a nossa família, a família da fé que está junto. Que isso una ainda mais a nossa igreja. Que isso crie uma comunhão ainda maior, mas sempre debaixo da misericórdia fiel de Deus sobre a nossa vida. Não se esqueça disso. Quando você estiver chorando, resmungando, se irritando, você se lembre desse dia. Leia o Salmo 136. Lembre das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela vitória que tivemos no Senhor, diante dessa batalha tão terrível pela vida. O Senhor é soberano, tem os seus propósitos e certamente mexeu não só com a família do Marcos terrena, mexeu com todos nós, a família da fé, a igreja. Nós te agradecemos porque pudemos nos prostrar, pudemos nos humilhar ainda mais na tua presença, porque chegou o momento que só o Senhor, mais ninguém, poderia reverter essa situação. E não foi uma vez só, Deus, para que não houvesse dúvidas. O Senhor ainda permitiu uma outra vez, para que nós crescêssemos e recebêssemos a fé suficiente em Cristo Jesus, para crer na restauração da vida, para crer naquele que tem todas as vidas nas tuas mãos. Por isso só nos resta te adorar, só nos resta te contemplar, só nos resta estender louvores, ações de graças. E se temos deixado de fazer isso, pedimos perdão. Queremos pedir perdão por sermos negligentes e ingratos muitas vezes diante daquilo que o Senhor faz por nós, coisas que nós nem sabemos, nem percebemos, porque o Senhor tem mantido as nossas vidas não só quando estamos no leito de morte. O Senhor tem preservado as nossas vidas agora, nesse momento. Nós só não partimos daqui porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Portanto, ó Deus, nos perdoe a nossa fraqueza. O Senhor conhece, sabe que somos pobres, mas te louvamos porque o Senhor nos alertou e renovou a nossa esperança e nos deu mais um parâmetro daquilo que o Senhor é capaz de fazer através da vida desses irmãos, da fé contemplada na vida dos nossos irmãos Marcos, Aline, Jonas, Francisco, que permaneceram fiéis, não duvidaram, creram somente. Louvado seja teu nome por isso. Tua igreja nessa noite te louva e presta um culto de ação de graças em reconhecimento dos teus grandes feitos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, vamos
encerrar cantando um hino. Igreja, fique de pé. Hino 63. Vamos encerrar louvando a Deus, né? Contando as bênçãos recebidas do Senhor. Se as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizem de uma vez, viverás surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Eis acaso mágoas triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos uma vez tu darás, e fortalecendo tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, viverás surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu amor e bens, lembra que tesouros prometidos tens, no cosmos da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Seja teu combate longo, breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Oremos. Ó Deus, te agradecemos no final desse culto por estar conosco, nos orientando, nos dando a tua palavra, nos fazendo compreender a tua glória, o teu poder, a tua mão soberana cuidando das nossas vidas, nos resgatando, nos libertando desde a nossa criação, nos formando para honra, louvor e glória do teu nome. Nós te agradecemos por mais uma semana cumprida e rogamos ao Senhor no início dessa nova semana que o Senhor esteja conosco, conduzindo as nossas vidas, preparando os nossos corações, para que as nossas ações, os nossos procedimentos sejam realmente compatíveis àqueles que receberam a fé e desejam proclamar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e proclamar isso às pessoas com quem convivemos, ó Deus. Dá-nos do teu poder, da tua glória, a força do Senhor para vencermos os obstáculos que estão por vir, e que assim o Senhor seja sempre exaltado à medida que vencemos e saltamos e pulamos cada um desses obstáculos para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.
Senhor.